Como é que fica a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor já conversou com ele sobre isso? Porque o projeto, quando começou a ser discutido, muito se falava da possibilidade de alcançá-lo também. Olha, excelente pergunta. Nós conversamos com o presidente, eu acho que lá atrás, cerca de 3, 4 meses atrás, e um dos pedidos do presidente Bolsonaro foi muito expresso em ele não estar englobado dentro dessa análise da anistia. Ou seja, essa análise é para as pessoas envolvidas nos atos anteriores do dia 8 e subsequentes. O dia 8 é o ponto de convergência. Existirão atos anteriores, existirão atos posteriores. O dia 8 é o ato simbólico, é o dia simbólico, é o símbolo. E o presidente Bolsonaro pediu, né, tanto para mim quanto para a presidente Carol Dittoni, que ele não estivesse englobado dentro dessa análise de anistia. Então é muito importante, eu agradeço a oportunidade para a gente explicar isso, que a gente sabe que já estão vindo alguns ataques de segmentos lá do parlamento dizendo que é um projeto para anistiar o presidente Bolsonaro, e não é isso que vai ser analisado. O que vai ser analisado são as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com os atos do dia 8 de janeiro. Relator, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista. Só uma pergunta, rapidamente, antes do Pedro fazer. Ficaria focado o relatório da anistia naqueles que participaram dos atos de vandalismo e não incluiria os financiadores, ou poderia incluir os financiadores também? Ou isso não está definido? Volto a dizer, eu peço desculpas, isso também não está definido, porque dentro dos apensados existe também essa possibilidade. Pra você ter ideia, existe um apensado que ele engloba desde setembro de 2022. Ou seja, existem dentro do projeto principal do Major Vitor Hugo e dos projetos apensados um leque muito grande. E o que nós traremos nesse relatório será a junção disso, será o que nós conseguimos fazer de maneira concisa para que a gente dê uma solução levando em consideração os PLs e a PEC que está junto ao PL principal. Pedro Venceslau. Deputado, enquanto a gente estava fazendo a entrevista, nós fomos assistindo algumas imagens daquele dia 8 de janeiro, imagens que chocaram o Brasil nesse evento que pode ser considerado um divisor de águas na democracia brasileira. Esse projeto, de certa forma, não passa uma mensagem de impunidade ou relativiza a gravidade do que aconteceu naquele momento, as pessoas destruindo os três poderes aqui lá em Brasília e toda essa movimentação que aconteceu, desde a organização com os financiadores até esses vândalos que estão promovendo cenas como essas que a gente está assistindo aí? Olha, perfeito. Eu acho que alguns questionamentos nós temos que fazer sim, né? Qual imagem nós queremos dar para o Brasil e para o mundo a partir desse relatório? E eu também faço alguns questionamentos. Foi a primeira vez que isso aconteceu, foi a primeira vez que nós tivemos instituições em nosso país que foram depredadas. Nessas oportunidades, as penas foram as mesmas que estão sendo aplicadas. Essas questões, esses questionamentos estão no coletivo brasileiro, estão no coletivo de parte da população brasileira e merecem ser respondidos. O que nós temos que entender é se o remédio escolhido à época foi adequado ao mal que foi causado, ou se o remédio foi muito maior, capaz de causar mais males à nossa sociedade. Eu acho que esse questionamento nós temos que ser feito. Eu tenho um pensamento pessoal e individual, que não é um pensamento único do deputado Rodrigo Valadares, é um pensamento de diversas pessoas, inclusive pessoas do governo, como o ministro de Defesa, é que na minha concepção, como jurista, como advogado, não houve tentativa de golpe de Estado. Essa é uma convicção pessoal. Por que eu lhe digo isso? Estamos dentro do que nós tratamos no meio jurídico de crime impossível. É um crime que, por si só, pelos meios empregados, existia a impossibilidade de alcançar o resultado que está tipificado em nosso Código Penal. É a mesma coisa, eu gosto de fazer essa analogia de eu querer cometer um homicídio contra uma pessoa e eu eleger como arma para esse homicídio uma pena de galinha. Por si só, aquela pena de galinha é impossível de ocasionar o resultado morte que eu desejo. Então, eu não responderei por tentativa de homicídio, muito menos por homicídio, pois não ocorrerá, porque trata-se de um crime impossível. Essa é uma convicção pessoal. E agora eu volto para o começo da entrevista. O relatório não se trata de minhas convicções pessoais, e sim do que é possível para nós trazermos para o nosso país, para que a gente dê uma resposta ao tensionamento, ao sentimento de injustiça que existe em parte da população brasileira e que a gente consiga virar essa página e avançar com as pautas importantes para o nosso país.
Deputado, não ficou muito claro, eu vou insistir um pouquinho, quando o senhor fala de uma penalização global, né, ou de se repensar a pena de forma ampla, quando se fala de anistia, leva-se em conta também, quando o senhor fala sobre isso, essas pessoas que estão nessas imagens depredando os prédios públicos aqui na Praça dos Três Poderes? Tainá, nós entramos dentro desse debate em uma questão muito delicada, que se trata da individualização das penas. A individualização das penas é algo que, inclusive, o próprio judiciário está tendo dificuldades para isso. Tanto é que grande parte das condenações foram condenações globais, se você existe algum tipo de envolvimento com aqueles atos. Até porque dentro de um comportamento de massa, dentro de um ato de massa, é muito complicado você fazer a individualização das penas. Então, dessa mesma maneira, nós tentaremos trabalhar dentro da anistia algo que a gente possa superar essa dificuldade. Porque existiram pessoas que foram presas no dia 8, existiram pessoas que foram presas dentro do local, né, da Praça dos Três Poderes, seja da Câmara, seja do STF, seja do Palácio. Existiram pessoas também que foram presas no dia subsequente, no dia 9, junto, né, aos acampamentos. Então, a questão da individualização das penas é algo que foi um problema na condenação e que é algo que nós temos que entender como é que a gente pode superar esse problema, para que a gente possa ter um relatório para esse projeto que possa dar uma resposta também a isso. Como é que a gente vai conseguir individualizar essas penas se na hora da condenação também foi muito difícil de individualizar? Então, o que nós buscaremos no diálogo da nossa relatoria é uma solução global.